Olá, hoje dia 12 de abril de 2020, domingo, que as tradições humanas, católicas, cristãs, judaicas, comemoram o domingo de Páscoa. E estávamos refletindo a esse respeito e encontramos um texto no site da Federação Espírita Brasileira, denominado Os Simbolismos da Páscoa e o Espiritismo. Eu achei oportuno e é interessante a gente refletir a esse respeito. Até tem um vídeo do nosso confrade Haroldo Dutra Dias circulando aí nas redes sociais já há algum tempo, que fala exatamente disso também, da Páscoa, o significado da Páscoa. E aqui no site da FEB ele diz o seguinte: os simbolismos da Páscoa e o Espiritismo. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos, um derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima. Isso está no Êxodo 23, versículos de 14 a 17. Outro traz raiz etimológica de pessá, ou passa, do grego, que indica apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho. Está falado no Êxodo, capítulos 12, 13 e 14. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei de Deus, no Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 21. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães asmos, fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a morte na cruz. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 20, em Marcos 16, de 1 a 20, Lucas 24, de 1 a 53, e João, capítulo 20, versículos de 1 a 31 e, capítulo 21, de 1 a 25. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II, na era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o Concílio Nicéia, realizado em 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa ou Pessá. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permanecem seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide vez ou outra com a judaica. Os cristãos adeptos da Igreja Reformada, em especial a luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam a orientação mais ampla de que há com efeito apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus, no dia da Páscoa judaica. Assim, entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. Por outros fundamentados, em certas orientações do apóstolo Paulo, defendem a ideia de ser o Cristo, ele mesmo, a própria Páscoa, associando a este pensamento importante interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, versículos de 5 a 8, que o cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade e da verdade. Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade
passaram à posteridade e foram incorporadas à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia e ainda há, entre países da Europa e da Ásia Menor, o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituído hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade, Gefjun, representada por uma lebre, não coelho. As sacerdotisas de Gefjun eram capazes de prever o futuro, observando as vísceras do animal sacrificado. É interessante observar que nos países de língua germânica, no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio no inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, esta mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição do Cristo. Esta palavra em inglês, Easter, parece ser reminiscência à deusa mãe da fertilidade, cujo culto era generalizado por todo o mundo antigo oriental e ocidental, e que na Bíblia é chamada de Astarote. Já no grego e nas línguas neolatinas, Páscoa é nome que se deriva do termo grego Pascha. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo no planeta merece ser lembrada e celebrada. Os 10 mandamentos, o clima da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Os espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios: fui crucificado junto com o Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim, a si mesmo por mim. Isso está em Gálatas 2:20. Pois bem, meus amigos, isso aqui é um texto que nos exemplifica os simbolismos das igrejas no significado da Páscoa e da interpretação, do respeito da doutrina espírita por todos esses simbolismos da primeira revelação, o judaísmo, da segunda revelação, o cristianismo, e a nossa interpretação de que a essência de tudo isso é que devemos vencer a morte, que devemos vencer a morte do homem velho, é que Jesus vive, que o Espírito vive, que não há morte, que há uma passagem para uma vida permanente, que é a vida do Espírito. Então, que todas essas coisas simbolizem para nós a nossa transformação. A transformação é a renovação de um homem novo, de um homem que nasce todos os dias, que renasce todos os dias das suas lutas cotidianas, da sua transição por diversas experiências encarnatórias. E quem sabe como é que um dia estaremos narrando esse período que estamos passando agora, dessa quarentena pelo coronavírus. Quem sabe se não estarão relatando que a humanidade passou por um período de quarentena para que pudessem valorizar e sair para um novo momento, um novo alvorecer de uma nova era que está surgindo, com um homem transformado, percebendo melhor os valores do espírito. E para concluir, eu gostaria de terminar refletindo com vocês um hino
que nós da doutrina espírita costumamos ouvir. E é um pouco isso que a gente quer falar hoje. Ele veio. Ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe sua paz. Pois é isso, queridos irmãos. É Páscoa. Jesus vive. Que tenhamos esperanças que tudo passará, que tudo é passagem. Muita paz.